Muito bom dia, agronegócio. 25 de junho de 2021, hoje é sexta-feira, estamos terminando a semana, mas com a nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas, Instagram e YouTube, estamos ao vivo nas duas plataformas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Lembrando que, primeiro recado desta sexta-feira, o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. @cooperativa Cochupé no Instagram para você ficar ligado e por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Segundo recado do dia, conosco na redação do Notícias Agrícolas está a Letícia Guimarães, colhendo ali todas as perguntas, dúvidas, críticas e sugestões que venham a aparecer nestes comentários enquanto a gente conversa. Caso a gente não consiga responder hoje, a gente vai respondendo você ao longo da semana que vem, tá certo? A gente tá levando já todas as dúvidas para os especialistas, né? Aquilo que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai respondendo nos próximos dias. Fechado? Pessoal, bom dia, portanto, sejam todos bem-vindos. Não deixem de mandar pra gente de onde vocês estão nos acompanhando, não deixe de mandar a sua cidade e seu estado pra gente saber até onde estão chegando as informações do Notícias Agrícolas, tá certo? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre os preços, né? Vamos fazer ali primeiro um overview das commodities agrícolas que já estão em andamento nas bolsas internacionais. Soja trabalha com leves altas nesta manhã de sexta-feira, 0,64% no primeiro contrato. O milho também tem leves ganhos, bem como o trigo. Na bolsa de Nova York, o destaque hoje é o café, que sobe mais de 1,7% agora. O açúcar cai um pouquinho, 0,35% de queda. O algodão tem alta de 0,24%. O petróleo WTI tem baixa de 0,25% e o ouro sobe 0,39%, tá? Tô abrindo aqui as demais commodities pra gente saber se há um movimento comum. Me parece que hoje não. Nós tivemos mais uma semana bastante agitada para as commodities, mas percebemos que nós tivemos muito mais um comportamento focado em fundamentos, cada commodity olhando ali pro seu cercadinho, né? Óbvio que com uma influência grande aí dos fundos, do mercado financeiro, dos especuladores, mas vejam que não há uma direção comum para todas as commodities. Tanto que, ao lado de quedas que são registradas pelos números do petróleo, WTI e Brent operando em queda nesta manhã de sexta-feira, temos uma alta de mais de 1% para o gás natural, o ouro, já falei, está subindo, a prata sobe 0,76% agora e o cobre 0,27%, tá? Bom, hoje eu vou fazer uma espécie de resumo ali para os nossos principais produtos. Então, a gente vai falar de soja, milho, café, boi, vamos falar também de proteínas animais ali, granjeiros, né? Vamos falar de frango, de suíno, enfim, vamos trazer essas informações importantes pra gente fechar a semana. A gente falou bastante durante a semana também sobre arroz, vamos falar um pouquinho também de trigo, então a gente vai trazendo essas informações, tá bem? Pessoal conosco aqui já, ó, Dona Eliana, né? Muito bom dia pra você, viu? Valinhos, São Paulo. Bom dia, Carla Lete, todos os ouvintes, o Gabriel Perego conosco de Medianeira, no Paraná. Obrigada, viu, Gabriel, pela audiência fiel aqui conosco. Esplanada, na Bahia, Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, Sabáudia, no Paraná, Bernardino de Campos, São Paulo, Farroupilha, no Rio Grande do Sul, todo mundo conosco por aqui. E lembrem-se, vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, podem também fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, mandar críticas, sugestões, enfim, você pode participar também pelo YouTube se você estiver assistindo por aí, tá bom? Tá aqui aberto o nosso chat para que a interatividade possa, portanto, acontecer por aqui, senhoras e senhores. Bom, vamos lá, gente, vamos começar falando sobre os grãos, porque nós temos aí um movimento de leves ganhos, né, que nós podemos registrar aí nessa manhã de sexta-feira, e de fato o que motiva ali o mercado
de Chicago, tem sido essa movimentação e essa volatilidade que ainda nos traz a questão climática. Então, pelo menos aí nos próximos meses, a gente tende a ver a volatilidade continuando sobre o mercado de grãos na Bolsa de Chicago e é uma referência importante para a formação dos nossos preços por aqui, né? Então, quando a gente olha para esses mercados, a gente entende que essa volatilidade tende a se estender pelo menos aí para os próximos meses, julho, agosto e, claro, um pedacinho de setembro, que é quando está se concluindo ali a safra americana. Julho é mês determinante para o milho, agosto mês determinante para soja e os modelos climáticos que rodaram ontem no final da tarde, que foram divulgados, os mapas atualizados, eles começam a mostrar um pouquinho menos de chuvas para o Corn Belt nos próximos dias. Se a gente observar um mapa aí para os próximos 5 dias, a gente vai ver uma faixa assim na diagonal de chuvas. Então, pegando alguns estados ali como Illinois, Indiana, Wisconsin, uma parte do Missouri, os estados ainda mais a oeste, como Iowa, por exemplo, as Dakotas, Minnesota, esses estados ainda têm volumes mais limitados de chuvas. E esses modelos aparecendo, então, com essas chuvas mais limitadas, eles deram suporte ontem para o mercado amenizar as suas baixas. O mercado ontem da soja chegou a perder quase 40 pontos ao longo do dia para fechar o dia com perdas ali de 8 a 13, 14 pontos. Justamente com esse espaço para amenizar as baixas que veio desses novos modelos que foram aí divulgados para apresentar esses volumes menores de chuvas e chuvas menos distribuídas do que os modelos anteriores. E julho tá para começar e, como eu falei, é um mês importante para o milho. Então, atenção, apertem os cintos ou mantenham-os apertados, porque a volatilidade vai continuar, tá? Então, esse é um ponto. Para a soja, um outro ponto importante é a questão da demanda. Nessa semana, os Estados Unidos voltaram a anunciar vendas, né? Naqueles anúncios diários de vendas, foram anunciados, então, por 3 dias nessa semana, novas vendas de soja, que totalizaram mais de 1 milhão de toneladas. Boa parte desse volume, a maior parte desse volume, foi para a China. O Brasil também vendeu bons volumes de soja para a China desde a última sexta-feira por conta das quedas nos preços, né? Então, naturalmente, as baixas acabaram atraindo ali os compradores e os chineses, principalmente, que precisam ainda fazer alguns volumes de compras para atender aí a sua demanda de julho e agosto. Então, a gente viu a China vir a mercado, fazer essas compras, e isso também ajuda a dar alguma sustentação às cotações depois dessas últimas intensas baixas. Então, a gente também tá acompanhando essa situação, tá monitorando esse quadro da demanda. O relatório semanal de vendas para exportação, foi divulgado ontem pelo USDA, ele não trouxe grandes volumes, inclusive ele trouxe um volume melhor de vendas da safra velha do que da safra nova, né? Mas já na próxima semana, nós deveremos ter um relatório mais forte, mais consistente, mais robusto, né? Com dados mais robustos por conta das vendas que foram registradas nesta semana. Lembrando que o boletim que o USDA traz às quintas-feiras, com as vendas semanais para exportação, eles refletem sempre os dados da última semana, né? Então, os dados que foram apresentados ontem foi da semana encerrada no dia 17 de junho. E aí, semana que vem, a gente vai entender como é que foram as vendas na semana encerrada no dia 24 e assim por diante. E aí sim nós devemos ter bons volumes, justamente porque foram feitas boas vendas dos Estados Unidos para os chineses, que aproveitaram então essas baixas de preços. E este comportamento da demanda daqui para diante vai ser muito monitorado pelo mercado para a gente entender como é que vai ficar a disponibilidade de oferta nos Estados Unidos. Lembrem-se, mesmo com uma safra cheia para os americanos, ali perto de 120 milhões de toneladas, a gente vai ter um estoque final, né? Neste momento, os estoques finais são projetados ali na casa de 4 milhões de toneladas. São estoques baixíssimos, tá? Então, é por isso que a gente vive dizendo que o mercado não admite espaço para baixas. É por conta disso, tá? Para perdas de safra, tá?
Bom dia, pessoal do Paraguai conosco, pessoal de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Balsas no Maranhão, Nova Venécia no Espírito Santo. Bom dia, sejam todos bem-vindos. O Gabriel tá falando pra Letícia aqui, né? Sextou, Leti? Sextou, né? A Letícia é a rainha do sextou. Já já ela manda essa mensagem pra você aqui, viu, Gabriel? Bom, concluindo, então, o mercado da soja. Além de todas essas condições, e aí isso vale para as outras commodities também, é a questão dos fundos investidores, dos fundos especuladores. Neste momento, que a gente vê um certo distanciamento dos fundos das commodities, também pudera, né? Nós vimos aí os fundos empilharem uma posição comprada enorme, recorde nas commodities agrícolas nos últimos meses. Em determinado momento, eles iam sair desse mercado, iam provocar essa reversão de tendência. Então, financeiramente falando, a gente tem esse quadro. Por isso que nós vimos aí os preços despencarem nos últimos dias e darem continuidade a esse movimento. Porque fora os fundamentos, quando a gente olha para essa necessidade dos fundos de fazerem dinheiro, a gente vai olhar os fundos, então, colocando o dinheiro no bolso, se distanciando um pouquinho das commodities, certo? Bom, depois disso, o que a gente tem, né? A gente vai ter que entender como é que esses fundos vão se comportar a partir de agora. Se eles vão novamente voltar às commodities olhando para essa barganha, né? Fecha aspas, é um termo que o mercado usa bastante para se referir aos preços quando eles estão mais baixos, e essa olhada, né, que os fundos dão para o mercado quando eles estão aí com valores mais atrativos. Então, a gente vai acompanhar se esses fundos voltam ou não para as commodities. Às 9 horas, horário de Brasília, eu troco de estúdio para a gente falar sobre isso com o Steve Kakia, que é analista de mercado e consultor da Cerealpar e da Trade Help lá em Malta, na Europa, para a gente entender direitinho como é que está esse movimento do financeiro entre as commodities agrícolas, tá bem? Preços da soja aqui no Brasil. Bom, nós temos ainda uma pressão sobre as cotações, óbvio, nós temos Chicago pressionado, o dólar abaixo de R$5, naturalmente preços mais baixos. Portos, safra, soja disponível, entre 150 e 151 reais. Safra nova, entre 146 e 148, também base Porto. Vejam que, apesar dos preços mais baixos, né, dessa pressão que existe aí sobre as cotações, há ainda um patamar de preço bastante elevado, né? Então, essas referências foram apuradas junto da Brandalise Consulting, e nós estamos, então, diante de um movimento, realmente, um momento de pressão sobre as cotações da soja, do milho, aqui no Brasil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai continuar assim pro resto do ano? Não. Ontem nós trouxemos uma matéria aqui bem detalhada, com a análise do Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que nos sinalizava que os preços, tanto de soja quanto de milho, tendem a se recuperar aí no segundo semestre e dar boas oportunidades aos produtores brasileiros pelos seus fundamentos. Que fundamentos são esses? Pouca oferta, demanda forte. No segundo semestre, a gente tende a ter uma demanda interna por soja melhor. Já há alguns pontos do país onde a indústria nacional paga melhor do que a exportação. O produtor já está percebendo isso. Nesse momento, poucos negócios de fato acontecem, mas há essa condição. Então, a gente está monitorando, a gente está acompanhando, tá? Da mesma forma, o que a gente tem para o milho, além da gente ter essa pouca oferta e essa demanda que ainda está forte, apesar dos altos preços, né? E dessa sinalização de que sempre no segundo semestre as nossas exportações são maiores, nós temos um agravante, que foi a quebra da safrinha na casa ali de 10 milhões de toneladas. Então, essas 10 milhões de toneladas a menos vão refletir em exportações menores, mas não por demanda menor, mas por volume menor para ser exportado e para a gente atender a demanda interna. Então, segundo o Matheus, segundo a equipe da Pátria Agronegócios, por fundamentos, o produtor brasileiro ainda pode ter boas oportunidades de comercialização de soja e milho no segundo semestre, tá? Atenção a essas informações.
Falando um pouquinho mais agora sobre os preços do milho. Bom, as nossas exportações ainda seguem muito fracas, isso obviamente devido à falta de oferta e os preços internos muito elevados. Então agora a gente já virou a chave para o milho, tá? Você que está chegando agora no Bom Dia Agronegócio. Até a terceira semana de junho, nós não embarcamos nem 1% do total de junho de 2020. Esse menor volume, essa quebra da safrinha, pegando aí nas nossas exportações. Então, invariavelmente, né, e talvez inevitavelmente, as nossas exportações serão menores em função de uma oferta menor. Atenção também às lavouras paranaenses de safrinha. O DERAL reduziu a safrinha do Paraná para 9,8 milhões de toneladas, 500 mil toneladas a menos do que a projeção que o DERAL trouxe em maio. Então temos aí uma queda substancial só para o Paraná de 500 mil de toneladas. Pela primeira vez, a FamaSul, para agora a safrinha de Mato Grosso do Sul, reduziu a produtividade esperada de 75 para 68,7 sacas por hectare e a produção de 9,013 para 8,25 milhões de toneladas. Então nós temos aí outra baixa substancial, tá? Em Goiás, o preço da saca caiu R$10, quando a gente fala de milho, o preço da saca de milho caiu R$10 em uma semana e a B3, seguindo esse comportamento da B3, né, o nosso mercado futuro aqui no Brasil, o IMEA, agora Mato Grosso, elevou o custo de produção da próxima safra para R$ 2.019 por hectare, 1,34% de alta só ao longo do mês de maio. Essas são informações aí levantadas estado por estado pelo Guilherme Dorigatti, que é nosso editor de milho aqui no Notícias Agrícolas. E a média de 11 analistas ouvidos pela agência Reuters reduziu a safra de milho no Brasil de 107 para 93,93 milhões de toneladas. Então, assim, este é o fundamento que, ao lado da demanda, segundo a equipe da Pátria e outros analistas, vai voltar a puxar as cotações do milho aqui no Brasil. Carla, vai voltar aos picos que os preços registraram? Vai alcançar a máxima do ano? Isso é difícil dizer, mas eles têm espaço para voltar a subir? Sim, eles têm espaço para voltar a subir, segundo os analistas e consultores de mercado. Tivemos também essa semana os desdobramentos da liberação da importação de milho transgênico pelos Estados Unidos, né? Segundo também o Guilherme pôde apurar, essa importação não deve ter impacto no mercado nacional, porque a colheita está chegando e os preços já têm uma tendência natural de queda. O ponto positivo é que pode agilizar a liberação do cultivo desta variedade que foi liberada para a gente importar dos Estados Unidos para ser cultivada aqui no Brasil. E assim nós poderíamos abrir caminho para exportação para a China. Lembrem-se, está sendo construído um caminho para o Brasil exportar milho para os chineses. E a gente ainda tem algumas questões sanitárias e de variedades aprovadas para ajustar, mas essa liberação da importação poderia permitir, então, o cultivo aqui no Brasil e a gente conseguir, enfim, exportar milho para os chineses. Uma vez que a gente entrar nesse mercado, senhoras e senhores, vai ser só notícia boa daí para frente, né? Bom, temos também notícias sobre o mercado de arroz, também levantados para o Guilherme. A gente olha para os custos de produção e a gente começa a ter uma certa preocupação em função das questões ligadas aos insumos que estão mais caros em todos os grupos de insumos. Os fertilizantes, eles têm chamado muita atenção. A gente já identificou aumento dos custos de produção na soja, no milho, no café e agora no arroz, puxados pelos fertilizantes. Segundo informações do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, a safra 2021 já foi 14% mais cara para se produzir do que a 19-20. Mas agora para 21-22 também devemos ter uma elevação e isso pode diminuir aí a rentabilidade do produtor, apesar de ainda ser uma rentabilidade boa, tá? Bons níveis aí para o produtor de arroz. Nós estamos aí num momento de pressão
desse mercado. Os preços estão, de fato, sentindo e registrando uma queda considerável. Os preços que chegaram a ultrapassar ali, antes da colheita, os R$100 por saca, hoje estão oscilando entre 75 e 85 reais, a depender da região, quando a gente fala de arroz. Então, nós estamos aí de olho também nessa movimentação. E há uma pressão considerável aí sobre os preços, segundo o CPEA, por conta dessa questão da conclusão da colheita e, portanto, de um volume maior disponível no mercado e de uma demanda que não está acompanhando o mesmo ritmo. Então, a gente segue monitorando a demanda. Agora, sobre trigo, também informações de Guilherme Dorigatti. Santa Catarina deve plantar 38% mais trigo e 13% mais aveia nessa safra de inverno. A Epagri também espera aumentar a produtividade do trigo em cerca de 13%, da aveia em 10% e da cevada em 55%. Esse investimento maior em culturas de inverno, ele vem se dando por conta justamente dos preços altos do milho. E alguns itens como esse que a gente citou, então trigo, aveia e cevada, eles poderiam substituir o milho em determinado momento ali, principalmente na produção da alimentação animal. Obviamente que ele não tem ali o mesmo resultado, né, agora, do que as outras condições, do que o milho, né, do que os outros componentes, mas de qualquer forma é uma condição que precisa ser acompanhada, tá? Então é um momento importante aí para os cereais de inverno. Há um investimento, inclusive, do governo catarinense nestas safras e a gente está de olho. Ainda falando sobre Santa Catarina, nós também devemos ter um aumento nos custos de produção da soja por lá, na ordem de mais de 30%, e mesmo assim a soja continua tirando área do milho verão lá em Santa Catarina, e isso é uma preocupação porque o estado é um grande consumidor de milho, uma vez que é um dos polos de produção de proteína animal aqui no Brasil. Então, diante disso, a gente tem que monitorar essa questão não só, então, dos cereais de inverno, mas dessa perda de área do milho verão lá em Santa Catarina, tá certo? O pessoal tá conversando aqui conosco, ó. O Valério diz o seguinte: entrei agora, se puder, me informa sobre a soja. Olha só, Valério, a gente falou bastante sobre o mercado de soja no comecinho dessa live. Ela vai ficar salva no nosso feed, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube, ela vai estar disponível para você, e é simples, depois você recupera para poder acompanhar as informações do mercado de soja, tá? A gente está num momento de pressão agora sobre os preços, Chicago bastante volátil em função do clima nos Estados Unidos e de outros fatores também que estão influenciando, mas o clima é a questão central. Aqui no Brasil, a gente tem a questão também pesando sobre os preços do dólar, mas a gente pode ver no segundo semestre esses preços aqui no Brasil voltarem a respirar. Eu sugiro que realmente você depois recupere esse conteúdo para ver uma explicação mais detalhada que eu dei no começo. Vou te pedir essa gentileza para a gente poder avançar aqui com alguns outros assuntos, tá bem? O milho tá baixando, né? Diz o Lucas aqui. Sim, tá baixando. A gente tá acompanhando. Vamos olhar aqui os nossos comentários. O pessoal de Soledade, no Rio Grande do Sul, com a gente. Deixa eu ver aqui. Temos também Unai, Minas Gerais, Inhumas, Goiás. O Anderson diz o seguinte: primeiro dia por aqui, estou gostando muito. Obrigada, viu, Anderson? Obrigada pela audiência e pela confiança aqui no nosso trabalho. Estou amando o Insta e as notícias, sempre acompanhando. Pessoal da Signa Agro, obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, pessoal da Agrodex. Bom dia, Barra Funda, no Rio Grande do Sul. Cambará Norte, do Paraná. Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Adoro essa cidade. Não conheço, mas tenho uma meta de vida. Eu preciso ir a Tupanciretã, conhecer pessoalmente o senhor Almir Rebelo, presidente do Clube Amigos da Terra, um grande líder desse setor. Sempre me convida a ir a Tupanciretã. E vou, viu? Assim que puder, estarei em Tupanciretã. Açaí, no Paraná, o pessoal de Mato Grosso conosco, Jataí, no Goiás,
Valeu pelo comentário sobre o arroz, imagina. Sexta-feira eu sempre vou tentar trazer aqui, pessoal, um resumo das principais culturas, tá? Então, toda a equipe do Notícias Agrícolas mobilizada, me mandando as informações dos seus setores pra gente poder trazer isso por aqui, tá certo? Alegrete, no Rio Grande do Sul, também conosco, sejam todos bem-vindos. Pessoal do Rio Grande do Sul, também pelo YouTube, bom dia, sejam bem-vindos. Você que está no YouTube também pode fazer suas perguntas por lá, caso seja necessário, tá bem? Bom, vamos passar agora, pessoal, para o mercado de boi, né? Eu queria falar um pouquinho sobre vocês não, né? Com vocês sobre o mercado do boi gordo, porque nós também tivemos uma semana aí bastante importante. Essas são informações levantadas aqui pela Andressa Simão, nossa produtora, e também ajuda ali a gente a cobrir o mercado de boi gordo, né? Ao lado do Alexander Horta. Bom, sobre os preços da arroba, nós tivemos aí uma semana estável, e segundo a gente pôde apurar aqui, o valor médio do animal cotado ficou próximo aos R$320 por arroba, base São Paulo, tá? E a gente vai ter uma variação de estado para estado. O mercado apresenta atualmente um volume de negócios considerável, né? Mas, como eu falei, foi uma semana estável e as escalas de abate variam entre 7 e 8 dias úteis. Já tivemos escalas mais curtas nos últimos dias, nas últimas semanas. Já tivemos uma tentativa dos frigoríficos de alongarem as escalas, mas sem grande sucesso. Então, a gente tem aí escalas variando entre 7 a 8 dias úteis. A retração do consumo interno na segunda quinzena do mês e a forte restrição de oferta são os principais motivos da morosidade, ou seja, dessa estabilidade do mercado. Aqui no Brasil está muito difícil ainda da gente deslanchar com o consumo de carne bovina, diante do poder aquisitivo do brasileiro, que neste momento está menor, apesar de uma sinalização de melhora, graças a Deus, da nossa economia. Mas o consumo vai se dar a passos lentos. O brasileiro ainda vai optar neste momento por algumas proteínas mais baratas, como a de frango, por exemplo, e por isso que a gente vê essa dificuldade aí no consumo interno. E também é a segunda quinzena do mês, a conta tá mais magrinha já nesse período, e é natural a retração do consumo de produtos mais nobres, né, como o mercado costuma chamar. Mas, de outro lado, essa restrição da oferta de animais, ela acaba ajudando a dar suporte aos preços da arroba, e é isso que a gente tem visto. Então, uma coisa equilibrando a outra, deixando o mercado equilibrado, estável, né, equalizado. Bom, sobre o confinamento. Segundo o senhor Sérgio Pesprioca, que é pecuarista e proprietário do Boitel Chaparral, ele relatou ao Notícias Agrícolas que os pecuaristas estão enfrentando dificuldade em encontrar milho para o confinamento e que os subprodutos da alimentação tiveram um aumento de 50% em relação ao ano passado. Sobre os custos de confinamento, a gente vem falando muito sobre isso por aqui e realmente é um momento de alta, né? Os preços do milho e do farelo de soja, além de outros suplementos nutricionais e outros componentes da ração, eles estão em preços elevados. O confinamento seria mais caro e será mais caro esse ano, como já estava previsto, e então o seu Sérgio, em entrevista ao Notícias Agrícolas nesta semana, nos trouxe esse panorama. 50% mais caro os subprodutos para a alimentação dos bovinos no confinamento. Atenção! Nós já temos dado também aqui algumas semanas que, de fato, o confinamento esse ano no Brasil deve apresentar uma redução em função dos elevados custos, tá? Então, a gente está monitorando bem de perto isso para te atualizando em relação a essa condição. Não dá para desviar os olhos do confinamento, você pecuarista, tá certo? Sobre as nossas exportações, veja o que nos levantou a Andressa Simão. O ritmo exportado de carne bovina registrou bom desempenho na terceira semana de julho, na qual reportou que a média diária foi de 7.500 toneladas, uma alta de 3,7% em relação ao total exportado no mesmo período do ano passado. Os preços da arroba do boi gordo em dólares rompeu patamares históricos e encosta nos $65. É preciso acompanhar a valorização do real frente ao dólar, que pode estar limitando as exportações brasileiras da proteína, o que consequentemente pode dificultar os avanços mais intensos dos preços internos da arroba.
Com essa informação, vou puxar o gancho já para os granjeiros e já vou falar sobre a suinocultura. Por quê? Porque essa questão aí de uma disparada, né, dos preços, né, dessa disparada dos preços da arroba, boas exportações de carne bovina e tudo mais, a gente tem que ficar atento a isso, porque lá na China os preços do suíno estão despencando em queda livre. Tá? Nós temos aí limite de baixa sendo registrado essa semana pelos futuros do suíno negociados na Bolsa de Chicago e assim por diante. Por quê? Esse momento da suinocultura é realmente bastante preocupante, né? Os preços do animal estão caindo, os preços da carne acumulam uma baixa de 60% já no acumulado de 2021, lá na China. A carne suína é a carne mais consumida pelos chineses, e a gente está muito de olho na suinocultura chinesa, porque ela vai impactar aí todos os outros setores de proteínas. É o mercado se reorganizando, se reajustando e definindo seus novos rumos. Há uma preocupação, né, diante dessas baixas aí da carne suína na China, do Brasil e China terem que revisar alguns contratos, porque estávamos exportando muito para a China, né? Não só carne bovina, mas como carne suína, principalmente. Então, esse momento da suinocultura chinesa pode pegar ali outras vertentes também do mercado de proteínas animais, e a gente está acompanhando. Então, na suinocultura, um dos nossos destaques é esse: atenção ao que acontece na China. Ontem a Letícia Guimarães fez uma entrevista bastante importante com o César de Castro Alves para falar sobre essa fragilidade que passa e que registra agora a suinocultura chinesa. Vou deixar aqui nos comentários como você encontra essa entrevista, tá? Menu Vídeos César de Castro Alves, um dos maiores analistas do Brasil quando a gente fala de proteínas animais, tá? Então vale a pena recuperar essa entrevista da Letícia, que foi realmente bastante importante para a gente entender o atual momento da suinocultura chinesa e como isso impacta a nossa suinocultura por aqui. Concluindo a nossa passada aí pelas proteínas animais, quando a gente fala de frango, o mercado essa semana foi bem estável também, sem grandes oscilações, sem grandes movimentações. A gente continua acompanhando a presença ainda embargada, né, da Arábia Saudita nas nossas exportações, mas quando a gente fala de receita, faturamento, o que o Brasil já registrou com as exportações de frango ou de carne de frango nesse acumulado de junho, ou seja, 13 dias úteis do mês de junho, já é 90% de todo junho de 2020. E em volume, são 70%. Então veja como as nossas exportações seguem desempenhando muito bem aqui no Brasil, quando a gente fala de frango, suíno, carne bovina, mas é preciso manter a atenção. Tá certo? A gente vai acompanhar tudo isso por aqui e qualquer novidade a gente traz aqui em primeira mão, tá certo? Claro que os custos de produção para os granjeiros deram uma aliviada, a gente sentiu aí um respiro por parte dos granjeiros, eles relatam esse respiro. É uma janela importante para a compra de insumos aí diante dessas baixas agressivas de soja e milho, consequentemente o farelo de soja também caiu aqui no Brasil, mas nada que mude muito a relação aí para os pecuaristas, para os granjeiros, para o pecuarista de leite, para o produtor de ovos. Então, atenção. Inclusive, o Vinícius que está aqui nos dizendo, soja e milho baixaram, mas a ração para gado de leite segue no mesmo preço. Por que não repassam essas baixas? Vinícius, eu imagino que seja porque justamente os subprodutos para compor a ração e os outros componentes da ração ainda estão elevados, tá? Então, geralmente o preço ele vai demorar um pouquinho para, né, esse reajuste chegar até você, mas vai chegar, tá? A gente tá aqui confiando e acreditando nisso. Na semana que vem, a gente tem entrevista com o Rafael Ribeiro, da Scott Consultoria, pra gente falar mais do mercado de leite. Quando vira o mercado, a gente consegue trazer novidades. Quando vira o mês, a gente consegue trazer novidades sobre esse mercado, e aí sim a gente vai entender como é que estão os custos de produção para o pecuarista de leite, tá? A gente já vai, inclusive, levar e deixar essa sua pergunta aqui na pauta e entender por que os custos para vocês ainda não passaram por um reajuste para baixo, tá certo?
Bom dia, manda um alô para Barretos. Alô, Barretos, São Paulo. Bom dia pro agronegócio de Barretos. Obrigada pela audiência, sejam sempre bem-vindos. Bom dia para você, Carla. Bom dia para você, Eduardo Vioto. Achei que você não vinha hoje, hein? Chegou, ainda bem. Vamos lá. Milho não baixa nem. Tá difícil pra baixar pro comprador. Leonardo, sou do Paraguai. Bom dia, ótimas notícias. Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio aqui do Notícias Agrícolas. Boi do Cuiabá tá complicado, hein, meu filho? Os pecuaristas estão perdendo cabelo já, né? Estão puxando o cabelo. Eu entendo. Realmente é complicado. Vamos lá. Bom dia, ótima live. Perdi o comentário aqui. Bom dia, ótima live. Estamos acompanhando diariamente. Parabéns, pessoal da Terena Agro, assessoria e consultoria técnica de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Bom dia, gente. Obrigada, viu? Ager no Agro. Acompanho as notícias pelo Notícias Agrícolas todos os dias. Que bom, obrigada. Pessoal conosco também de Porangatu, no Goiás, o Gabriel. Cuiabá, Mato Grosso. Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. São João do Ivaí, no Paraná. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Floresta também no Paraná conosco. Deixa eu ver que tá chegando aqui uns outros comentários. William, acho difícil os preços de insumos baixarem. Valores de produtos rurais aumentaram. Dificilmente baixem. Exatamente. Quando a gente olha para os insumos, pessoal, a gente não pode só entender que há um momento de queda para os preços, por exemplo, da soja e do milho. A gente precisa olhar o contexto todo de oferta e demanda. Porque não é só soja, milho, café, leite, boi, carne, ovos, que tem o seu cenário de oferta e demanda. Então, por exemplo, fertilizantes tem o seu cenário de oferta e demanda. Por que os fertilizantes são tão altos ainda se os preços do dólar caíram, por exemplo? Porque há pouca oferta, há preocupações com a oferta e a demanda explodiu para a safra 21-22, né? Não é só no Brasil que a gente vai ter um aumento de área na safra de verão, mas o hemisfério norte aumentou consideravelmente a sua área de produção em diversos países da Ásia. Na Europa se nota alguma coisa, nos Estados Unidos nem se fala. Então, esse cenário de oferta e demanda, ele também se dá para os insumos. E é por isso que os preços estão tão altos, porque o agronegócio está em evidência não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Então, a gente precisa entender que esse cenário, ele também vai ser colocado ali nos preços dos insumos, tá certo? Bom dia, ótima live. Perdi o comecinho. Já falou sobre o café? Deu sorte. Vou começar a falar sobre ele agora. Não falamos ainda. E a gente tá de olho, tá? Uma pergunta. Os frigoríficos de frango do Brasil não exportam para os Estados Unidos? Os Estados Unidos não são grandes importadores de frango. Mas, pelo que eu sei, a gente não tem nenhuma grande restrição, nenhum problema para exportar para os Estados Unidos. Acontece que os Estados Unidos têm uma produção considerável, né? Então, eles não são, como nós, grandes importadores de frango, tá? Vidigal Acorce de Chopinzinho, no Paraná. Bom dia, seja bem-vindo. Porto Velho, Rondônia, seja bem-vindo. Araucária, Paraná. Cambira, Paraná, o pessoal da Cerealista Cidibel. Xanxerê, Santa Catarina. Um alô para Varginha, no sul de Minas. Alô, Varginha, sul de Minas. Falamos de Varginha agora cedo aqui, eu e Mateuzinho, meu editor do Bom Dia Agronegócio. Falamos hoje sobre vocês. Sinop, no Mato Grosso. Floresta, no Paraná. Um alô, me pediram inclusive para Floresta, no Paraná. Alô, Floresta, no Paraná. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de café, porque o senhor Eduardo Vioto, esse grande espectador do Bom Dia Agronegócio, nos perguntou essa semana sobre uma possível utilização maior de café robusta para compor ali a mistura com o arábica diante dos altos preços do arábica e do preço que para o consumidor final não subiu, ainda bem, porque nós viciados em café estaríamos já caminhando para a falência, não é? E a gente foi buscar, então, a resposta para isso e, de fato, há essa condição, há essa possibilidade, mas há uma dificuldade na questão do preço também, porque diante dos atuais preços, ainda assim, né, não é o suficiente de produção para suprir
essas necessidades do Arábica, né? Ontem a Virginia Alves, nossa editora de café aqui, entrevistou o senhor Natan Herskovits, vice-presidente do Sincafé, que disse o seguinte, abre aspas para o seu Natan, quantidade de café disponível não é suficiente para a indústria de torrefação e exportação, afirma o Sindicafé. Não é suficiente. Por isso que os preços estão em patamares tão elevados e assim tendem a ficar, certo? Obviamente que eles sentiram a pressão do dólar, sentiram a pressão do recuo lá das cotações na Bolsa de Nova York. A gente já vai abrir a tela de Nova York para entender que momento é esse, mas a gente sabe que a oferta de café aqui no Brasil é muito restrita. Eu sugiro que vocês acompanhem essa entrevista do seu Natan. Vou deixar aqui o nome dele, que é difícil, mas, né, vou deixar aqui para que vocês possam acompanhar, porque é realmente uma entrevista muito interessante e nos traz esse cenário claro de oferta e demanda aqui no Brasil e, obviamente, como isso impacta no mercado internacional, já que o Brasil é o maior produtor mundial de café arábica e tá de olho nisso, tá? Vou colocar aqui, ó, como é que vocês chegam até essa entrevista, tá? Menu, vídeos, Natan Herskovits, tá? Vou colocar aqui pra vocês, ó, nos comentários, tá certo? Eduardo Vioto, lição de casa pro final de semana. Acompanhar essa entrevista, que essa foi feita especialmente pra você. Foi respondida a sua pergunta ali sobre a mistura do Robusta no Arábica. A produção de Robusta ainda insuficiente para suprir as necessidades do Arábica, ali para fazer o blend talvez maior um pouquinho, mas a gente tá com essa dificuldade, tá? Então, atenção total a esses volumes de Arábica e de Robusta. A colheita tá em andamento, pouco mais de 30% da nossa área de Arábica já foi colhida, e isso ajuda a pesar sobre as cotações. A gente tá de olho, tá? Vamos ver aqui os nossos comentários também no Bom Dia Agronegócio. Olha só que coisa boa, o Rodrigo lá de Campo Mourão também nos dando audiência nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, viu, Rodrigo? Boa sexta-feira pra você. Vamos lá. Pessoal, quero concluir aqui a nossa conversa, que como eu falei, já vou mudar de estúdio, com o senhor Jonathan Simeão, para a gente falar do mercado de açúcar e etanol. O açúcar voltou a subir essa semana e voltou a superar ali o patamar dos 17 cents de dólar por libra-peso, o que é um patamar importante para o mercado do açúcar agora. Mercado em Londres e Nova York, ambos para o açúcar recuaram nessa semana, mas retomou seus ganhos aí com foco no financeiro. Força do real, né? Dólar e petróleo. As três questões aí sendo acompanhadas e, como eu sempre falei, né? Desde o começo estou falando aqui, os fundos se voltam, portanto, para as questões todas ali do financeiro. Quando a gente vê aquele produto mais barato, vai voltar a comprar. Isso aconteceu com os fundos e o mercado de açúcar, e a gente viu, portanto, os fundos serem atraídos novamente e ajudando a puxar o açúcar de volta para os 17 cents por libra-peso, tá? Nos fundamentos, atenção às informações do Jonathan Simeão. Suporte com expectativa do mercado de queda na produção de açúcar e etanol na primeira quinzena de junho no centro-sul do Brasil. É essa questão toda da perda aí pelo clima na safra de cana aqui do Brasil. Hoje, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, divulga a estimativa da primeira quinzena de junho no Centro-Sul, nesta sexta-feira, às 11 horas. Então, hoje, às 11 horas, a gente traz essa informação para você em primeira mão. E no Brasil, o etanol hidratado está pela terceira semana mais alto do que as fixações para o açúcar bruto para outubro 21 em Nova York. O que isso quer dizer? Que os preços do etanol estão elevadíssimos, senhoras e senhores, né? Essa semana a gente mostrou que o etanol continua sendo menos competitivo do que a gasolina diante dos seus elevadíssimos preços sendo registrados aqui no Brasil, tá? Então passamos aí pelo mercado sucroenergético para concluir o nosso resumo da semana e a gente está de olho nisso também. Café em alta, mas custo de produção em alta também. Eduardo, na mosca. E esses custos mais elevados para o café, isso foi motivo de manchete essa semana aqui no Notícias Agrícolas, também puxado pelos fertilizantes, tá? Estamos de olho.
Bom dia, muito boa live, parabéns. Bairro Dourado, Bernardino de Campos, São Paulo. Bom dia, obrigada. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Bom Dia Agronegócio. Vamos lá. Pessoal da Lopes Corretora Café, obrigada pelo elogio, viu, pessoal? Cascavel, no Paraná, Assis Chateaubriand, no Paraná, 1º de Maio, no Paraná, Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, pessoal aqui em peso conosco, Franca, São Paulo, Sr. Eduardo Vioto, falei, né, que eu achei que você não vinha, chegou, vamos olhar, pessoal, o Júnior perguntou aqui sobre essa questão das nossas exportações de frango para os americanos, né? Júnior, a Letícia Guimarães, que nos acompanha todos os dias aqui no Bom Dia Agro, ela, nossa editora de proteínas animais, ela te trouxe uma resposta por aqui, tá? Ó, os Estados Unidos é o segundo país que mais exporta frango. Então, tem uma produção bem grande por lá. Para a América do Norte, a gente exporta para México e Canadá, tá? Então, a gente tá aí, ó, de olho nessas informações. Olha quem chegou. Dona Neuza, São Paulo, Avenida Celso Garcia, no coração de São Paulo. Dona Neuza, que quer saber por que a comida tá tão cara. Ela me pergunta isso toda semana. Carolina, quando é... Carolina, porque meu nome é Carla Carolina. Quando é que esses preços vão cair? Tá vendo? Dona Neuza, veja bem. Começou já a dar uma quedinha aí, ó. Fique atenta, tá? Fique atenta, porque vai ter boa janela aí pra você comprar um arrozinho mais barato, feijãozinho. Feijão nem tanto, feijão ainda tá em alta. Mas o óleo de soja tende a dar uma recuada. Fica ligado, tá? Senhoras e senhores, pra gente fechar agora a nossa conversa, vamos ver o que já é notícia nessa manhã de hoje e também quais são os nossos compromissos na nossa agenda dessa sexta-feira, tá? Bom, sem tarifas de importação, comércio internacional das carnes suína e de frango cresceria até 40%. Notícia que já está disponível no Notícias Agrícolas, tá? Olha só, feijão, pelo Instituto Brasileiro do Feijão, análise também já disponível. Produtores estão em alerta com diminuição da procura. Frango, pelo CPEA, carne de frango ganha competitividade frente à bovina. Entendem por que o consumo ainda está mais contido de carne bovina? Citrus, CPEA, baixa oferta de laranja sustenta os preços. Grupo de Açúcar Tereos anuncia a saída de diretor de trading. Futuros do aço avançam na China. Carvão e coque. É isso mesmo? Ou é cobre? Cravam ganhos na semana. É isso mesmo, senhoras e senhores. Atenção total, tá, pessoal? A questão da China e a manutenção que eles estão fazendo ali sobre o mercado de commodities. Estão investigando formação de preços, comercialização de commodities, principalmente o minério de ferro. Então, atenção, tá? E mercado de soja já aberto para você também aqui no Notícias Agrícolas, tá? Com mapa de chuvas nos Estados Unidos para os próximos 5 dias. E ao longo do dia a gente vai trazer mapas mais alongados. Fechado? Para agenda... nessa sexta-feira, para a agenda do agronegócio, às 10 horas, a gente traz o USDA com a perspectiva de preços dos alimentos lá nos Estados Unidos. Às 11 horas, a Única divulgando a atualização da safra 2021 na região centro-sul do Brasil, referente à primeira quinzena deste mês. Às 16 horas, o USDA atualiza os dados de alimentação bovina e às 16h30 a gente vai ter o relatório da CFTC sobre as posições líquidas dos especuladores nos mercados de commodities. Mercado financeiro, transações correntes de fevereiro entram já pelo Banco Central aqui no Brasil. E o Fundo Monetário Internacional, o FMI, vai trazer o investimento estrangeiro direto no Brasil. O IBGE traz o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou o IPCA, ou a inflação. Já a gente tem essas informações aqui disponíveis. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, vai trazer a sondagem da construção para junho de 2021. E nos Estados Unidos, índice de preços das despesas de consumo pessoal e contagem de plataformas de petróleo e gás. Então, a gente está ali acompanhando essa situação do mercado financeiro americano, tá bem? Também, né? Além de tudo. O Eduardo me perguntando aqui como vê a entrevista do seu Natan. Ela tá disponível no Notícias Agrícolas, tá? É só você ir lá, menu, vou deixar aqui, tá? Pra você, ó. É que não dá pra gente colocar o link, né? Menu, vídeos, lá no Notícias, tá, Eduardo? E
o nome do seu Natan, você dá uma procuradinha ali, ó. Na hora você vai chegar nesse vídeo do café, tá? Opa, vamos lá. Mandei só médio. Agora sim. Bom dia, Diogo. Seja bem-vindo. O Diogo tá lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. Que lugar incrível que é Poços de Caldas, inclusive, né, senhores? A gente adora. Vamos lá. O Fabinho Bondesan. Como fica o coração de soja e milho? Tô preocupado. Na minha região, teve uma queda brusca, em torno de R$30 por saca. Fabinho, olha só. A gente falou bastante sobre mercados de soja e milho, mas vou te fazer um resumo rápido aqui pra gente concluir, tá? Nós temos ali uma preocupação nesse momento com uma pressão dos preços que deve continuar. Chicago está pressionado e tende a ficar muito volátil por conta da questão climática nos Estados Unidos. O dólar está atuando abaixo dos R$5 né, frente ao real. Então, o dólar também está pressionado e diante de tudo isso a gente vai ter, obviamente, uma composição de preços mais baixos. E, de fato, foi registrada uma baixa aí de quase R$30 em diversas regiões produtoras. Não foi só a sua, mas os preços da soja e do milho caíram de forma generalizada. Agora, no segundo semestre, a gente tende a ver os preços voltando a respirar por questões fundamentais. Que questões são essas? Oferta pequena, baixa disponibilidade de soja, de milho. Milho teve uma quebra na safrinha drástica e, consequentemente, também uma demanda que se mantém, né? Então, esses dois fatores, que são fundamentos, eles devem dar espaço para os preços voltarem a respirar. A gente vai retomar os patamares que foram os picos do ano, da safra, né? Lá em março, nós tivemos. Pode ser que a gente se aproxime deles, é verdade. Mas a gente não consegue cravar agora, os analistas, né? E consultores não conseguem cravar a quanto volta esse preço. Mas que eles podem sim voltar a se recuperar, eles podem voltar a se recuperar. Eu vou te dar um caminho aqui, Fabinho, para o Notícias Agrícolas, para ler uma notícia, ou para assistir uma live, ou para assistir essa live do Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que responde essa pergunta exatamente durante uma análise de 1 hora, tá? Eu vou te deixar aqui nos comentários este perfil, @jornalista da soja. É mais um braço do Notícias Agrícolas no Instagram, onde está esta live. Ou você vai no Notícias Agrícolas, no nosso menu Notícias Soja, e ali você vai ver uma notícia com o seguinte título. Vou até te mandar aqui para poder te responder essa pergunta com muitos detalhes nessa matéria que foi ao ar ontem, justamente com as informações dessa live que nós fizemos na quarta-feira, tá? Uma live muito, muito rica em detalhes, tá? Que pode te trazer boas coisas, tá? Eu vou te deixar aqui nos comentários o título desta matéria. Pronto. Mandei, tá? Aqui nos comentários você pode ir ou nesse perfil que eu sinalizei pra você, a live tá lá disponibilizada. Lá no perfil tem um link pra essa matéria, tá? Então é uma forma de te responder com muitos detalhes com essa notícia. Isso vale pra todo mundo que tá assistindo a gente também, que quiser assistir, fique à vontade, tá, pessoal? Bom, senhoras e senhores, nos despedimos por aqui, mas na sequência nos encontramos no outro estúdio do Notícias Agrícolas para conversar com o Steve Caquia. Vamos falar do mercado de commodities agrícolas, dos fundos especuladores, tá certo? Que esse é assunto importante também para a gente concluir a semana. Então a gente fica por aqui com este Bom Dia Agronegócio dessa sexta-feira. Desejo uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana para todo mundo. E na segunda-feira a gente volta a se encontrar por aqui. Depois que terminar essa live, noticiasagricolas.com.br para acompanhar a entrevista do Steve. E não se esqueça, @Noteagri no Twitter, no Facebook Notícias Agrícolas, no YouTube, nosso canal é o Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva no canal, ative o sininho, vai receber o alerta todo da nossa programação, fechado? E por este número de WhatsApp que aparece na tua tela, você pode pedir pra gente te mandar as nossas notícias pro teu celular, ou WhatsApp ou Telegram, e notícias fotos pro Imagens do Dia. Ali são as fotos do Brasil que produz, certo? Manda pra gente pelo WhatsApp com nome, sobrenome, cidade, estado e a legenda da sua foto.
Tá certo? Pessoal, boa sexta-feira para todo mundo. Até segunda-feira. Continuem nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas e pelas nossas redes sociais. Até mais.